irmãos, boa noite. Como é minha honra de trazer a palavra desse domingo, ela vai ser, como temos feito no período de pandemia, ela vai ser gravada e disponibilizada no YouTube. A igreja vai ficar acessando, né? Hoje é domingo, a gente vai, um domingo depois da Páscoa, e a gente vai fazer uma oração pedindo a Deus orientação, pedindo que Deus fale no nosso coração. Pai bendito, a gente pede que a Tua palavra, mais uma vez, ela cumpra algo sobrenatural. Que a limitação dos meus lábios seja superada pelo poder do Teu Espírito e Tu fales ao coração de cada um dos irmãos aquilo que Tu tens para eles. Aqueça os nossos corações com verdades simples que o Teu Evangelho nos traz, Senhor, para que a gente cresça diante de Ti, para que a gente experimente a Páscoa que Tu prometes para a gente, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Queridos, eu quero voltar ao assunto da Páscoa porque é uma coisa muito relevante. Outro dia eu estava vendo um pastor até famoso falando de que a igreja evangélica não precisava de cumprir a Páscoa, não precisava de celebrar a Páscoa, uma vez que Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, então aquilo era no entendimento dele, um ritual judaizante, que a igreja não tinha necessidade de celebrar. Eu concordo em parte porque a gente tem visto aí gente usando roupa, candelabro e não sei o que, bandeira de Israel para cá, bandeira de Israel para lá. Eu acho que não é esse o significado da Páscoa, né? E eu queria retornar a um versículo que aquece muito o meu coração. Na verdade é um texto sobre a Páscoa que Paulo fala para os coríntios. Jesus é a nossa Páscoa. Vamos lá, 1 Coríntios 5. Eu estou aqui olhando a minha Bíblia aqui online aqui, porque senão se eu não olhar eu vou falar muito, né? 1 Coríntios 5, versículo 6 a 13. Não é boa vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, não para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair desse mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque eu tenho que julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentro de vós a esse iníquo. Bom, Paulo é bem duro, né? Como vocês veem, e tem uma razão, né? Paulo adverte a igreja de Corinto que existe um pecado lá, ele cita, e que ele fala assim: olha, nem no mundo eu vejo uma coisa tão escabrosa como essa. E vocês estão de boca calada. Vocês calaram e não falaram contra o pecado. Vocês não agiram contra o pecado. E aí ele fala: gente, vocês não estão entendendo. O pecado, ele estraga a igreja, né? Então ele cita o fermento, né, como alusão a uma analogia ao pecado, né? Ele chama de fermento o que é como se fosse o próprio pecado. Na época, pessoal, a gente tem que sempre fazer uma analogia, voltar ao contexto para entender o que está sendo falado. Na época eles não usavam aquele pó químico que a gente compra no mercado, pó royal, não sei o que. Aquilo ali é um bicarbonato, uma coisa do gênero, que ela entra na massa e fermenta a massa, né? Ou seja, aquele pouquinho que a gente bota,
ele faz crescer a massa, né? Isso é a nossa prática aqui, quando a gente vê alguém cozinhando, fazendo pão bonito, cheiroso, um bolo, é um pó químico que usa normalmente. Ou então, usa-se uma chamada levedura, né? A levedura é o que Paulo está falando. Na verdade, são alguns fungos. São fungos, tá? Aí você pega esses micro-organismos unicelulares, só que eles não fazem fotossíntese, eles não pegam a energia do sol. Eles têm que fazer uma reação química com alguma coisa para gerar a reprodução dos fungos. O outro fungo vai produzindo, né? Esse micro-organismo, ele se multiplica rapidamente e faz uma reação anaeróbica. Ele não precisa do ar para reagir, ele precisa da comida, no caso o trigo, né? Então ele faz essa respiração anaeróbica. O resultado para ele viver, para gerar energia, para viver e para se reproduzir, ele gera um gás, a fermentação, né? E essa fermentação é usada no bolo, no pão, nas bebidas alcoólicas. Então, quando Paulo fala que um pouquinho disso aí, ele está falando assim, ó, você está pegando um fungo, uma coisa externa, a igreja, a natureza da igreja, está botando dentro da igreja, e isso sai do propósito da igreja. É isso que o Paulo está falando. Bom, o pecado, a levedura, não é trigo, não é igreja. Na verdade, a levedura consome parte da substância do trigo, né? Parte do que está ali no trigo vai ser comido pela levedura e vai gerar um gás para essa levedura se multiplicar, e essas reações acabam por encher a massa de gás. Ela fermenta, ela fica grande, né? Tornando a aparência de volume, só que aparência, né? Na verdade, não é nada além de volume, de um volume falso. Ele não tem aquele conteúdo todo do trigo puro, né? Ele tem volume, mas não tem conteúdo. Paulo usa esse exemplo da Páscoa, dos pães ázimos, para que as pessoas entendam é uma realidade espiritual. Falava de algo comum para aquele povo, né? No contexto daquela gente, era comum os irmãos fazerem pão em casa, né? É diferente hoje, a gente vai no mercado e compra pão isso, eu quero pão isso, eu quero pão árabe, eu quero pão francês, eu quero isso, e você vai lá e compra pronto, né? Raras vezes uma pessoa vou fazer um pão, faz um pão gourmet, faz um pão assim, mas o normal do nosso dia a dia é vai lá comprar um pão. Mas para eles era fácil entender a analogia, né? Você vai pegar um pão asmo, que é um pão sem fermento, e é isso que ele está falando. Eu não quero que vocês se contaminem. Eu não quero... Então ele está falando uma coisa bem clara para eles, né? Ele está falando, olha, o pão fermentado funciona assim, o pão sem fermento funciona de outro jeito, né? Então, eu quero abrir um parêntese gigante. Eu vou falando que é gigante porque é grande mesmo. Para que a gente entenda o contexto, né? Para que a gente vai entender por que ele usa esse cenário do Velho Testamento, o cenário do conhecimento judaico da época e da festa judaica da época, para a gente entender o que a gente está falando, para a gente entender o que passava na cabeça dos coríntios quando ele falava isso. E aí que a gente vai poder entender o texto e ler o texto realmente, né? Bom, na antiguidade, a primeira nação a fermentar, a levedar o pão, foram os egípcios, né? O primeiro pão fermentado foi dos egípcios, né? Então o povo de Deus vai peregrinando no Egito e entra com José, aquela história toda, e fica 400 anos. Só que lá pelas tantas eles entraram como convidados e lá pelas tantas mudou o rei e tal, e o povo virou um povo escravizado. E cada vez o peso da opressão, da escravidão, do imposto, da cobrança, foi aumentando a um ponto insuportável. Chega uma hora que o povo começa a pedir por livramento. Eu preciso de Deus, eu preciso de ajuda. E Deus usa um servo dele, usa Moisés, como profeta. Deus, né, todos sabendo da história, eu vou pular aqui bastante, mas Deus envia 10 pragas para que o povo então se visse livre. Aquelas pragas assustaram os egípcios a um ponto que ele falou assim, cara, vamos perder os nossos escravos, mas deixa esse cara sair porque tá ruim pra gente, né? Conviver com esses caras aqui é um mau negócio. Bom, então, em todas essas pragas, se você for ler lá,
Deus provocou sofrimento, dor, castigo para os egípcios e protegeu os israelenses. Castigo para um lado, proteção do outro. Castigo e proteção. Então, a presença de Deus faz toda a diferença, né? Entre o castigo e a proteção. Na última praga, há uma cerimônia especial, né? Moisés recebe instrução, então eles celebram uma ceia, a Páscoa. E existia um cordeiro, então nessa Páscoa ele tem um cordeiro. Esse cordeiro é sacrificado, ele é sem defeito, tem toda uma descrição para escolher esse cordeiro. Pegam o sangue do sacrifício do cordeiro, passam nas portas, no umbral da porta, e esse sacrifício do sangue do cordeiro marca aquelas casas que são do povo de Deus, né? Outra coisa interessante é que as pessoas comiam prontas para a viagem, vestidas, arrumadas para a viagem, com mochila nas costas, e comiam de pé, né? Aparamentados, todos prontos para pegar uma viagem, para botar o mochilão nas costas e partir. Comiam a massa sem receber o fermento, só trigo e água, não tinha nem sal, é trigo e água. Olha, eu já experimentei isso, é muito ruim, parece um biscoito sem gosto, mas é isso mesmo, é trigo e água. A mensagem, eu não vou exaurir todos os simbolismos dessa ceia, né? Mas o sacrifício de um inocente, do cordeiro, é necessário. Esse sacrifício ele funciona como alimento para o povo e proteção contra a morte. O segundo ponto é que com esse sangue nos portais, o anjo da morte passa, que é o significado de Pessach, ou Páscoa, né? Eu não vou saber pronunciar como os judeus falam, mas Pessach, né? Então, o anjo da morte passa sem entrar na casa dos israelitas. Aí ele entra na casa dos não israelitas e cada primogênito dos homens e animais perece. O cordeiro morre em lugar dos primogênitos de Israel. Como está escrito, né, em Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Ou seja, tem um preço a ser pago. Não existe nada grátis, né? A morte era necessária naquele momento e alguém pagou o preço da morte. No caso foram aqueles cordeiros que pagaram a morte com sua vida, né? Eles pagaram para poder o povo de Deus não ser tocado. O povo tem que estar pronto para sair da escravidão mesmo antes da libertação acontecer. Eles tinham que estar prontos em pé, como em pé, prontos, né? Roupa, cajado, casaco, pronto. E tinha que ser assim, era a ordem, né? Agora, outro ponto interessante é que nós não precisamos entender qual é o propósito das ordens de Deus. Eu falei assim, cara, eu não entendi, Deus. Me explica isso melhor. Eles não precisavam de entender, eles só precisavam de obedecer. Isso é muito difícil para a nossa geração, muito difícil para o nosso tempo, né? Se alguém fala assim, bicho, fica arrumado aí meia-noite que fica arrumado. Por que eu vou ficar arrumado? Meia-noite eu costumo... Fica arrumado, fica em pé, você vai comer em pé. E eles fizeram, obedeceram. Quem não botou sangue na porta, perdeu o primogênito. Obedecer sem precisar de entender. Se Deus falar, faz isso ou não faz isso, obedece. Depois você vai descobrir por quê. Bom, o pão levava muito tempo para fermentar, né? Então, a mensagem também não tem tempo para esperar. Na hora que Deus fala, diga ao meu povo que marche, o que o pessoal tem que fazer? Marchar. Ninguém dá assim, peraí, que o pão está quase pronto, peraí, o fermento, não assou o pão, o pão não está pronto, eu não posso levar, calma aí. Então, o pão tem que estar pronto para levar, então tem que ser rápido mesmo. É na hora que Deus manda, não é depois, nem daqui a pouco, não, espera um segundo. A resposta precisa de ser imediata aos comandos de Deus. A levedura, no sétimo ponto que eu queria falar sobre fermento, é que a levedura, de certo modo, ele representa a cultura do Egito. O povo, ao sair do Egito, deve deixar aquela cultura, os seus deuses, os seus hábitos, aquela comida,
e também os pecados do Egito, pelos quais esses pecados o Egito estava sendo punido. Então Deus falou assim, cara, você vai sair de lá e eu não quero que você leve de lá nada. Não quero que você leve a cultura, não quero que você leve o pecado, eu não quero que você leve a moda, eu não quero nada do Egito, porque isso levou eles a serem punidos. Você tem que sair, né? Então, Deus coloca o povo no deserto. Ao longo de 40 anos, Deus vai transformando, ensinando, disciplinando o povo. 40 anos. Nota que Deus, em questão de dias, a partir do momento que Moisés foi lá e começou a apresentar as pragas, foram questão de dias para tirar o povo do Egito. Levou dias. Mas tirar o Egito do povo levou 40 anos. Levou 40 anos para o Egito espiritual, moral, a forma de pensar daquele povo ficasse no deserto, ficasse para trás. E se não ficasse para trás, eles não podiam entrar na Terra Prometida. Então dá muito mais trabalho tirar o Egito de dentro do coração do homem do que tirar o homem do Egito. O homem do Egito basta uma ação direta de Deus. Mas tirar o Egito que está dentro de nós dá trabalho, dói. Ele, entre vários momentos e vários ensinamentos e várias pancadas, ele falou assim, gente, presta atenção, eu quero que vocês aprendam uma coisa, eu quero que vocês comemorem 3 celebrações, elas são obrigatórias para você, Deus instituiu isso, né? Então vamos lá ler o texto aqui, Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Ou seja, Deus estabeleceu que a Páscoa, né, a festa dos pães asmos, é uma festa para ser comemorada e lembrada, porque ela é importante. Senão Deus não falaria, bicho, é mais um milagre aí, vamos embora, tem uma lista de milagres, mas isso aqui vocês têm que comemorar. Vocês saíram do Egito. E eu quero que vocês comemorem, eu quero que vocês se lembrem, eu quero que vocês ensinem para os seus filhos e para os seus filhos dos filhos dos filhos. E esse ensinamento vocês vão carregar com vocês. Eu tiro vocês do Egito. Essa é a mensagem da Páscoa. Então Paulo, quando fala aos cristãos de algo comum do imaginário daquelas pessoas, que ele fala da Páscoa, que ele fala dos pães asmos, era algo gravado na mente deles, era algo entendido. Mesmo um cara que não era judeu e tinha se convertido, ele conhecia judeus, e todos os judeus faziam isso. Então era uma festa e era um rito, uma festa religiosa, era uma festa importante para eles. Então estava muito claro de que o que Paulo estava falando era uma coisa séria, não era brincadeira. Então isso introduz, só que aí o Paulo, ele fala não da Páscoa de Moisés, ele introduz um outro elemento, preste atenção, aí, olha que maneiro, que bacana, né? Algo gravado nas mentes do povo, da festa, da tradição, do pão asmo. Jesus ele introduz um novo conceito. Cristo é a nossa Páscoa. Presta atenção, Cristo é a nossa Páscoa. Então Jesus não morreu, o que Paulo está falando é que Jesus não morreu num feriado. De um acaso, podia acontecer qualquer dia, aconteceu, morreu no feriado. Não, ele fala assim, cara, Jesus cumpriu a Páscoa. Jesus incorporou a Páscoa. Jesus ressignificou a Páscoa. É isso que Paulo está falando. Não foi um acaso. Por isso que lá atrás Deus falou assim, vocês vão celebrar a Páscoa. Não pode esquecer. Porque Jesus, ele encarna esse evento da libertação. Esse evento de que um cordeiro morre para que o povo saia do Egito. Isso é muito sério. Cristo não morreu por acaso na Páscoa. Presta atenção. Cristo não morreu por acaso. Cristo é a Páscoa. É isso que Paulo fala. Entende?
ele é a libertação. A Páscoa, a festa da Páscoa é também chamada festa da libertação. Se você perguntar para o judeu, ele vai falar assim, não, a festa da libertação, a festa dos pães asmos, ou a festa da Páscoa, para eles é a mesma coisa, é festa da libertação. Então, Paulo fala, Jesus, o Cristo, é a nossa Páscoa. Bom, sabemos que Cristo vive, certo? Cristo vive, isso é pacífico para a gente, né? Graças a Deus. Então, se ele vive, isso é permanente, é eterno, mas não só permanente, como eterno. Cristo vive eternamente. Então, o que Paulo está falando também é que a Páscoa agora não é um dia, a Páscoa é eterna, porque Cristo é eterno e Cristo é a nossa Páscoa. Então, não é mais um evento que a gente está falando, mas é uma era, é uma celebração permanente, uma celebração eterna, que existe um Cordeiro, que existe perdão, que existe libertação para mim e para você, querido. Existe perdão porque existe um Cordeiro. Existe libertação porque existe um Cordeiro. E Cristo é a nossa Páscoa. Eu entendo, então, que Paulo ele não está ensinando que as festas do passado foram canceladas. O judaísmo está cancelado e o cristianismo substituiu. Pelo contrário, eu acho que ele está falando o seguinte, o que a gente viu no passado é um modelo, é um símbolo, é uma maquete do que a gente está vendo hoje. Tudo que a gente vê no Velho Testamento, aqueles milagres, aquela intervenção de Deus, aquela soberania de Deus, o reinado, o Messias, nós estamos vivendo hoje. Cristo é a nossa Páscoa. Então, a Páscoa que lá no Velho Testamento, Deus falou, não deixem de celebrar. Paulo está falando assim, isso não é um evento histórico, nem é um evento do passado, é um evento da nossa vida, é uma era, a era em que Cristo é o Cordeiro, é uma era em que Cristo é a nossa Páscoa. Vocês entendem isso? Então, seguindo esse raciocínio, a Páscoa não foi domingo passado, meus queridos. A Páscoa não foi domingo passado. A nossa Páscoa foi inaugurada lá em Jerusalém. A nossa Páscoa foi inaugurada na morte do Cordeiro, na morte de Jesus. E ela é eterna. Enquanto durar o sacrifício de Jesus, a morte do Cordeiro, o pecado não atinge o povo dele. Vocês entendem? O pecado não combina, porque Cristo é a nossa Páscoa. Eu queria fechar aquele parêntese que eu abri lá atrás. Fechar parêntese é chato, né? Se deixar, eu vou embora. Dá para entender porque Paulo falava tão sério com os coríntios? Dá para entender? É porque o pecado é inadmissível dentro do povo. Veja bem, eu perco toda hora, mas o que ele está falando é daquela pessoa que vive em pecado. Aquilo ali faz parte do dia a dia. E aquilo não incomoda mais. É um modo de vida da pessoa. Então, ele fala assim, isso não é possível, porque eu posso pecar a qualquer momento, eu sou humano, mas eu não posso viver no pecado, na prática, sendo um exemplo ruim. E vocês dentro da sua igreja, vocês têm coisa que nem no mundo estão fazendo, cara. Vocês estão percebendo que o Jesus, o Cordeiro, morreu e vocês estão bagunçando o coreto. É isso que Paulo está falando. Tem que ser duro, porque realmente é duro. Então ele ensina que a igreja não pode sair do mundo. O mundo está naturalmente em pecado, né? E nem é a função da igreja ficar julgando o mundo. Olha lá, eles isso, eles aquilo. Nós temos que fazer que o mundo seja tão santo quanto nós. Não, o mundo é mundo. A gente tem que pregar o evangelho. A gente não pode obrigar o mundo a adotar práticas cristãs. A gente tem que ser cristão tão bonito, tão belo, que o mundo venha a nós. Eu quero saber o que tem aí. Eu quero saber do que vocês estão falando. Mas a gente não pode chegar para o mundo e falar assim, faz isso, faz aquilo, né? A igreja não pode, por outro lado, também falar assim, não, eu sou tão santo que eu não posso ficar aqui.
então eu vou sair, eu vou morar eternamente numa chácara lá no, sabe? Não, ele fala assim, cara, o mundo tá no pecado, bicho, não tem paciência, você vai ter que viver disso aí. Mas você não pode se misturar com isso aí. O pecado, ele não cabe na igreja. O mundo nesse sentido não cabe na igreja, é outro corpo, tá? Ele adverte que pessoas que se autodenominam cristãos, eles participam da ceia, eles falam versículo, existe isso, existia naquela época, eu acredito que exista hoje também, né? Existe gente dentro da igreja que se chama cristão, mas faz tudo ao contrário e de propósito e não se arrepende. Então ele vive uma vida paralela, ele vive um semi-evangelho, né? Aí ele fala assim, ó, esses caras você não deixa acontecer, né? Você mostra que a igreja, ele chega assim, adverte, a igreja tem que advertir, a igreja tem que combater o pecado dentro da igreja. Se você quer ser cristão, você tem que ser santo, ou tentar ser e buscar ser. Então, a igreja adverte contra o pecado, avisa para o irmão, combate o pecado e julga práticas erradas. Não julga pessoas erradas. A igreja não está para julgar pessoas, a igreja está para julgar práticas. Então, essa prática não combina com o nosso reino, não combina com o Cordeiro, não combina com aquele que morreu na cruz para santificar a igreja. Isso aqui não cabe, aqui dentro não, aqui não dá, isso aqui não dá, né? Então, fala que também, por outro lado, também fala que buscar a santidade é uma obrigação da igreja, porque se Jesus é santo e ele é um pão sem fermento, como é que eu vou ser fermentado? Como é que eu vou deixar que a minha vida tenha fermento? Eu tenho que lutar o tempo inteiro contra esse fermento. Então nós não devemos aceitar que o fermento nos contamine, que a maledicência, que a fofoca, que a intriga, que a inveja e qualquer outro sentimento que está aí no mundo, ele nos fermente, ele nos azede, ele tire o nosso sabor, ele tire a nossa pureza. Bom, e por final ele fala que Deus é o juiz do mundo. Então a jurisdição de Deus é o mundo inteiro. Não cabe a gente ficar, ó, aquele ali, ó, você viu no mundo. Gente, cuida da sua igreja, cuida da sua vida, ora pelo povo e Deus vai pagar a cada um conforme as suas posições e suas atitudes. A função da igreja não é ficar apontando o erro dos outros, a igreja tem que apontar o Cordeiro. A igreja tem que apontar que Jesus é a nossa Páscoa. E o juiz está lá. E ele está pronto não só para ser juiz, mas para ser o agente de perdão e de cura, como foi com a minha vida, vai ser com muitos tantos que estão precisando dessa mensagem do Evangelho. Concluindo, a mensagem de hoje, ela se destina a resgatar valores da Bíblia, né? A nossa festa da Páscoa é um exemplo do que o mundo faz com os conceitos bíblicos, né? Quando fala nossa, fala assim, a nossa é o do dia a dia. Ela turva o entendimento, ela torna a Páscoa um evento comercial, um evento de que você manda bombom para cá, chocolate para lá, e come bacalhau, junta a família e toma vinho, seja lá o que for, qual é o ritual que a sua família costuma fazer, né? Ou costumava, né? Por causa da pandemia. A festa dos pães asmos é uma festa também chamada pelos judeus de festa da libertação. A festa da Páscoa é a proclamação de que existe um libertador. É uma proclamação de que eu preciso de um libertador. E é uma proclamação de que existe a possibilidade de libertação. Então, a festa da Páscoa, a nossa Páscoa, em que nós estamos inseridos, que nós comemoramos e vivemos, é algo bem maior do que comer bacalhau, do que dar ovos de chocolate. Bom, estamos em um ano que a mensagem é conhecer a Deus, conhecer Jesus e o seu temperamento, o seu caráter e ser íntimo com Ele. Então, com essa mensagem eu procurei trazer esse conhecimento de que a gente tem que aprender a viver em Páscoa. Em Páscoa, a gente tem que viver em Cristo. A gente tem que estar o tempo inteiro ciente
de que se respiramos, se vivemos, se somos livres, é por causa do Cordeiro, é por causa de Jesus, é por causa de um favor imerecido. Se nós esquecemos isso, nós esquecemos todo o Evangelho. Então eu queria, para finalizar mesmo, não quero ser mais alongar, queria ressaltar alguns pontos que eu falei aqui, só que elas estão dispersos no texto, né? na conversa, na mensagem, que nós precisamos conhecer a Bíblia. O Velho Testamento, ele é um pano de fundo, é o cenário para a gente entender o Novo Testamento. A Nova Aliança, ela é baseada em conceitos que vêm da Velha. Então a gente precisa de entender mais, a gente precisa estudar mais, para a gente, quando ouvir Páscoa, não ser, sim, isso é legal. Vocês entenderem que o peso daquela palavra era tão sério para Paulo, para ele falar assim, gente, vocês estão prestando atenção. Então a gente só vai saber isso lendo a Bíblia, né? Tenha um bom comentário bíblico, tenha 1, 2 Bíblias de estudo. Para isso, quando você vê uma palavra que, cara, o que isso aqui quer dizer? Por que Paulo falou isso? Por que Jesus fez aquilo? Aí você usa um comentário bíblico, 2, né, para comparar, né? Sempre bom. E aí você, caramba, olha, Jesus está falando isso aqui, cara. Jesus está pedindo isso de mim. Bom, outro conceito que a gente tem que lembrar é que desde Adão, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo através de Adão e que ali a humanidade morreu espiritualmente. Então, sabemos que a Bíblia tem resposta para isso. Sabemos que a morte é o que impera no mundo, né? E sabemos também que Deus, embora Ele ame profundamente, Ele é absolutamente santo. Ele é completamente santo. Então, Ele, por ser absolutamente santo, Ele o pecado não se mistura com Ele. Então, eu sou pecador. Eu não tenho como chegar perto de Deus por causa do meu pecado, por causa da minha morte espiritual. E então ele fala assim, cara, eu sou santo, e você é pecador. E por ser absolutamente justo, ele não pode botar um pano quente nessa situação. Ele bota leis e fala assim, vocês, para andar comigo, tem que seguir nessa lei. Mas ele sabe que ninguém segue essa lei. E ele sabe que todos estão mortos espiritualmente por causa disso. Então, porque ele é absolutamente santo, ele tem uma outra virtude. Ele é absolutamente amoroso. E com esse amor tão grande, que ele viu a minha escravidão, a sua escravidão, ela não consegue ser rompida pelos meus bons atos, pelos bons conselhos, porque eu sou um cara mais íntegro, ou você é uma pessoa, sabe, que dá oferta. Ele viu que nada disso é suficiente. E ele falou assim, gente, essa dívida tem que ser paga. Então, Deus absolutamente justo, absolutamente santo, absolutamente amoroso, ele manda Jesus. Fala assim, se alguém tem que pagar o preço, eu vou pagar o preço. Então, o que a Bíblia fala é que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele mesmo resolve pagar o preço, para que o castigo que nos traz a paz esteja sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fôssemos sarados. Bom, sabemos também que o próprio Jesus, em pessoa, Deus encarna, ele é uma pessoa. Ele entra em Jerusalém como rei. Como cordeiro ele vai morrer na cruz. Mas como Deus ele ressuscita. Como Deus, Jesus ressuscita. E como ressurreto, e sendo a nossa Páscoa, nós estamos com ele. Ele é o nosso cordeiro e a nossa Páscoa é eterna. Porque nós estamos perto do cordeiro. Nós somos do cordeiro. Nós fomos comprados pelo sangue do cordeiro. E quem é comprado passa a ser propriedade de quem comprou. Jesus é o nosso dono. Jesus nos adotou, nos comprou. Ele nos amou primeiro. Eu não fiz nada que consiga explicar para vocês, para merecer isso. Não fiz nada.
mas ele me adotou. O castigo que traz a paz estava sobre ele, não sobre mim. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído porque, lembra dos pães asmos? Imagina o trigo. O trigo é moído. E o amor, não sei se vocês já viram, são duas pedras. Uma pedra fixa e uma pedra que gira. Eles botam o grão de trigo num buraco que tem na pedra que gira e vão girando a pedra. E o peso da pedra em cima do grão é incomparavelmente maior. E o peso da pedra esmaga o grão. Esmaga o grão. E ele vira pó. O que Deus fala é que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tremendo. Então o nosso Deus, ele entra como rei em Jerusalém. Morre como um cordeiro. Ressuscita como Deus. A igreja é o povo de Deus, portanto precisa se separar do pecado, porque nós não somos mais desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós vivemos em outro reino. O Egito ficou no passado. Jesus nos tornou livres do pecado. Amém, Jesus? Amém. Então, queria fazer uma aplicação para pessoal, falar com vocês. Nós amamos realmente a Bíblia. A Bíblia realmente nos transtorna, nos confronta com quem nós somos. Nós buscamos mesmo ser santos a partir do que a festa da Páscoa nos representa. Nós buscamos ser dignos dessa festa. Nós buscamos andar de forma coerente com essa festa. Nós buscamos tirar o fermento que toda hora entra, brota, eu acho que brota, acho que é na nossa natureza, ela começa a brotar coisa ruim o tempo inteiro e a gente tem que tirar esse fermento, porque a gente é de Jesus. Vivemos a liberdade, essa liberdade, estamos livres do pecado. Nós entendemos qual o preço que foi pago na cruz do Calvário, o preço da nossa libertação. Jesus é a sua Páscoa, Jesus é a minha Páscoa. Então essa é a reflexão dessa noite. Meus queridos, vamos orar. Senhor, se eu nunca entendi o sentido da Páscoa, o sentido dessa festa, eu peço que na minha vida e na vida dos meus irmãos, o Evangelho se aqueça, o Evangelho não nos deixe dormir, o Evangelho e essa mensagem de que nós somos filhos do Cordeiro, nós devemos andar de forma coerente, de forma digna do Santo de Israel. Nós não merecemos essa liberdade, nós não merecemos o seu perdão e precisamos de andar contigo. Peço que a tua igreja seja aquecida pelo teu Santo Espírito e que a gente ande nesse mundo tenebroso sem ser desse mundo tenebroso. Que a gente exale o bom perfume de Cristo. Que a gente espelhe as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Faz um milagre, porque nós não conseguimos pagar nossos pecados. Nós não conseguimos sair da escravidão. Nós não conseguimos por nossa força, Senhor. Contamos unicamente com o sangue do Cordeiro no umbral de nossas portas. Contamos unicamente com tua graça e com tua misericórdia. Por favor, aquele que não te conheceu, que essa palavra entre, aqueça o coração, pela tua graça e pela tua misericórdia, a tua igreja ande de forma santa, digna daquele que nos chamou das trevas para o reino da luz. Te agradecemos, Jesus, por sacrifício impagável, por esse sacrifício que comprou e modificou as nossas almas. Por isso que aqueles discípulos falaram, para onde nós iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Peço que a tua igreja hoje, Senhor, viva essa mesma sensação de que não tem outro lugar para ir, não existe outro lugar para ficar, senão na presença do Santo de Israel. Aqueça nosso coração, abençoa os nossos queridos, os nossos enfermos, os nossos necessitados e que a tua palavra transforme nossas vidas. Nos ajuda a te expurgar o pecado da nossa mente, do nosso coração. Nós não temos força para isso. Opera, Senhor, maravilha. Muda o nosso coração, porque tu mereces, Senhor, o nosso melhor. E todo o nosso melhor ainda é pouco, diante de sacrifício tão grande. Do Deus que se fez carne. Do Rei
que morre como bandido, para que o castigo que está sobre mim recaia sobre ti, Jesus. Transforma a nossa igreja, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite.